Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, lição para jovens. Quero pedir para você visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória escrita do assunto que nós estamos falando e também os slides desta lição para você baixar. A lição é a lição de número 4 e conservando uma vida frutífera. Como os jovens, como nós podemos conservar uma vida cheia de frutos, como nós podemos ser úteis, sempre úteis, em uma sociedade como nós estamos vivendo nos dias de hoje. A leitura de segunda-feira está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 9 a 14. E aqui nós vemos Paulo e sua entrega à obra de Deus. Paulo, ele se entregou à obra de Deus. Os jovens e todos nós precisamos também nos entregar à obra de Deus. Os jovens são chamados a flor da idade porque é bela, cheia de vida e cheia de desafios. Mas muitos jovens, eles estão sofrendo em nossos dias porque não sabem ainda o sentido da vida. E se não sabem o sentido da vida, é porque ainda não foram alertados quanto a isso. Porque não foram ainda ensinados quanto a isso. E porque não lhes foi mostrada a sua beleza. O quanto ele é importante, o quanto ele é interessante, o quanto ele pode ser útil para Deus, conforme a vontade de Deus. Então muitos estão perdidos no tempo, estão perdidos no espaço, debatem-se nesse tenebroso mundo do crime, esse mundo cheio de drogas, cheio de violência, do sexo sem compromisso e de outras coisas e de outras mazelas, não é? Que tristeza! O jovem não tem o direito de abandonar ou de deixar estragar a sua vida. A vida do jovem é a coisa mais bela para o Criador. Paul Claudel, ele foi um teatrólogo francês e ele disse que o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio, mas só Cristo pode dar ao jovem o máximo. Jesus lhe revela a sua beleza e o seu valor e mostra também ao jovem a grandeza de ser o filho amado de Deus. Portanto, os jovens, se entreguem à obra de Deus. Deus tem para a sua vida um chamado especial. Você é importante para Deus. Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Assim como nós precisamos de Deus, Deus precisa de nós para a sua gloriosa obra. Os jovens se entregando para a obra de Deus. É importante quando os jovens se entregam para a obra de Deus. O jovem cristão, ele deve honrar os seus pais, como ensina o quarto mandamento. O quarto mandamento ensina os jovens a honrar pai e honrar também a mãe. Honra pai e mãe. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 2, ele diz que quando os filhos, quando os jovens, quando os adolescentes, quando eles honram pai e mãe, os seus dias de vida prolongam na face da terra. Os jovens também devem ser fiéis a seus amigos, fiéis aos seus irmãos, devem estudar, devem trabalhar,
nunca deve perder tempo e jamais jogar a sua vida fora com as coisas vazias dessa vida. O que são as coisas vazias dessa vida? São as coisas que não edificam, são coisas que não vão edificar a sua vida, que não são importantes para a sua vida futura. O jovem tem que descansar? Tem que se divertir? Tem, mas de maneira saudável, sem pecar e sem fazer deste prazer o fim do seu propósito. Muitos fazem do prazer até o fim da sua vida. Fazem do seu prazer o fim da vida, porque acabam perdendo a sua vida. Outros deixam morrer o seu propósito, porque eles não procuram estar na presença de Deus e edificar a sua vida com as coisas boas que Deus tem para nos oferecer. O jovem cristão é também um evangelizador, especialmente com o seu exemplo no meio dos seus amigos. Então o jovem pode ser um evangelizador, dando o exemplo cristão quando está junto com os seus amigos, sem ter vergonha. Não pode ter vergonha da sua fé, não pode ter vergonha da sua igreja, mas deve, com coragem, deve, como se estivesse enfrentando um desafio, dar exemplo de jovem cristão. O jovem precisa viver como a igreja ensina. E como que a igreja ensina? A igreja ensina o que a Bíblia ensina. A igreja ensina o que os apóstolos de Deus ensinaram, o que Deus ensinou. A igreja ensina o que Jesus ensinou. Então o jovem precisa viver como a igreja ensina, rejeitando o sexo fora e antes do casamento, fugindo das diversões perigosas e de tudo aquilo que venha levar este jovem ao pecado, e o pecado à morte espiritual, e a morte espiritual levando também até a morte física. A juventude, ela é a força motriz, ou seja, é a força que motiva a sociedade. O jovem é o perfume saudável da vida. O jovem cristão, ele deve imitar aquele que viveu em Nazaré. E quem viveu em Nazaré e deu exemplo para o jovem? Jesus Cristo, ele deu esse exemplo para que todos os jovens, porque Jesus também foi jovem, e na sua juventude, Jesus deu exemplo cristão, e depois ele deu a vida por todos. Então os jovens precisam também entregar a sua vida para Deus, para fazer a obra de Deus, para trabalhar para Deus e ganhar almas para o reino do Senhor. A leitura de terça-feira está em Atos capítulo 14, versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz que por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Agora, as tribulações, elas não podem nos impedir de entrar no reino de Deus. Crendo que o amor é incondicional e eterno, o Senhor nunca nos deixa. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional e é eterno, e então ele nunca vai nos deixar. Mesmo quando ele permite que nós passemos por tribulações. Os jovens passam por tribulações e devem entender que é permissão de Deus. E também devem entender que o Senhor está com ele, que o Senhor está com cada jovem, que o Senhor está com cada um que serve a Deus. Foi assim que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Foi assim que aconteceu com os amigos de Daniel. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Pedro, ao aguardar sua execução, que foi determinada por Herodes, mas os irmãos estavam orando pelo apóstolo que saiu livre da prisão. E foi assim que aconteceu com muitos outros. A Bíblia diz: eu jamais te deixarei. Hebreus capítulo 13, o versículo 5. Eu jamais te deixarei,
jamais te abandonarei. Então, nossas maiores experiências com Deus serão vividas em momentos de aflição, pois Ele sempre socorre os que estão com o coração contrito, com o coração abatido. E quando nós estamos nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de tribulações, é quando nós quebrantamos-nos mais, é quando o nosso coração está mais contrito, e então o Senhor nos socorre, o Senhor nos ajuda, o Senhor opera milagres em meio às aflições, o Senhor opera milagres em meio às tribulações, o Senhor opera milagres em meio aos problemas e às dificuldades e adversidades da vida. Então, feche todas as brechas. Todas as brechas devem ser fechadas. Nem toda tribulação ela é fruto de brechas. Mas se elas existirem, elas vão dar oportunidades a Satanás, e Satanás então vai entrar por essas brechas para nos afastar do propósito que Deus tem para cada um dos jovens, para cada um de nós. Então ore a Deus, peça a Deus que o revele onde você está falhando. Depois de orar, seja humilde e peça ajuda ao seu líder nesse sentido. Peça ajuda ao seu pastor para que lhe ajude, lhe aconselhando, te orientando, orando com você, te ajudando para que você consiga vencer esses momentos de tribulações, esses momentos de aflições, esses momentos de angústias que você está vivendo. Então, sempre o líder espiritual, ele pode te direcionar, ele pode te ajudar a encontrar saídas para que você viva melhor para Deus. Então, atenção, não devemos enfrentar as nossas guerras espirituais sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de uma pessoa que esteja sempre conosco nesta guerra, nesta luta, e assim nós venceremos em nome de Jesus. Não se desvie do propósito de Deus para a sua vida. Quando que a pessoa se desvia do propósito de Deus? Quando ela se entrega aos problemas, quando ela se entrega às aflições e às dificuldades da vida. Então não se entregue ao inimigo. Tiago disse: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, nestas horas, é importante não nos desesperarmos, não nos entregarmos, não murmurarmos, não colocarmos a culpa em Deus, ou colocar a culpa nos nossos líderes, como alguns fazem ao se revoltar e acabam se isolando. O diabo gosta de alguém que se isola. No reino animal, quando os predadores felinos atacam a presa, que se isolar do bando atacado é o jantar daquele animal. Pode ser o almoço, pode ser o lanche da tarde, porque ela está isolada. Então devemos, em meio às provas, nos firmar onde? Nos firmar no corpo de Cristo. E qual é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Reagir com as armas espirituais que o Senhor nos deu. As armas espirituais que nós temos: jejum, oração e Bíblia. Assim Deus pelejará por nós. Assim Deus estará conosco. E se Ele é por nós, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, se Ele é por nós, quem será contra nós? Então não se desvie do seu propósito, permaneça no seu propósito. No seio da igreja, vários discípulos estão já paralisados por causa do inimigo, que o atacaram e eles não conseguem vencer. Justamente porque os seus corações se desviaram
do propósito de Deus. E quando os nossos corações se desviam do propósito que Deus tem para conosco, o propósito que nós temos acaba então por ser morto. Precisamos restaurar os nossos propósitos. Como está o seu propósito diante de Deus? Restaure ele, jejuando, orando, buscando a Deus. Procure restaurar os seus sonhos, busque a Deus, retome o objetivo de ganhar vidas e fazer discípulos, pois os que atentam a esta ordenança de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quando nós nos atentamos para essa ordenança de Deus, os nossos propósitos então, sendo os propósitos de Deus, serão sempre protegidos por Deus e abençoados por Ele. Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12, os filhos do reino serão perseguidos. É a leitura de quarta-feira. Então, em João capítulo 15, versículos 18 e 19, Jesus disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. O cristianismo, conforme Jesus apresentou, não é como um piquenique pacífico. Não. O cristianismo é cheio de desafios. O cristianismo é cheio de lutas, tem problemas, tem dificuldades. É uma coisa séria, não é um piquenique. Você não é... Muitas pessoas querem ser evangélicos, querem ser crentes, querem estar na igreja achando que é um piquenique, uma coisa, uma moda. Não, é coisa séria. Entre todos os mais importantes educadores do mundo, Jesus é o mais perfeito, porque ele é Deus e nos ensinou um cristianismo, mas um cristianismo sério, é coisa séria. São tratados da Bíblia. Jesus sempre salientava o fato de que seus seguidores, todos os cristãos, seriam perseguidos. Por quê? Porque eram semelhantes a ele. Se você é semelhante a Cristo, você vai ser perseguido. Se você trabalha em uma empresa, enquanto você não disser que você é cristão, está tudo bem. Mas no momento em que descobrirem que você é um seguidor de Cristo, que você é um crente, que você é um cristão, então se prepare para as perseguições, porque você é um cristão. Então por que Jesus disse isso? Porque andariam de acordo com os princípios totalmente opostos aos da cultura geral. Você anda em oposição ao mundo. Você é oposto ao que o mundo fala. Você é oposto como o mundo age, como o mundo anda. O cristianismo tem resultado em perseguição em todas as áreas da vida cristã. Em todas as áreas. Por exemplo, no trabalho, o cristão é perseguido por causa da sua honestidade no seu trabalho. Na família, o cristão é perseguido por causa das suas responsabilidades e por causa da sua prioridade que ele dá à família. Na vida social, o cristão é perseguido por causa do seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida é outro. A sua vida é outra, o seu modo de viver é outro, o seu modo de falar é outro, o seu comportamento é outro, e por isso você é perseguido. A realidade é que o verdadeiro cristianismo muda as pessoas, mas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho,
O verdadeiro cristianismo muda as pessoas, deixa-as de fora da sintonia com a cultura normal que é pecaminosa. Então o resultado de tudo isso, de viver o verdadeiro evangelho, de viver o verdadeiro cristianismo, o resultado de tudo é perseguição. Essa perseguição, ela nem sempre tem sido suave, ela nunca foi suave. A igreja continua sendo perseguida desde o início até hoje. No início, o imperador Nero, por exemplo, ele cobria os cristãos de piche e os incendiou para que servissem de tochas vivas para iluminar o seu jardim. Ele também costurou dentro de peles frescas de animais, os crentes, colocou os crentes dentro das peles frescas e costurava, e colocou os próprios cães para a caça atrás deles para os atacarem e os estraçalharem. Outros cristãos foram costurados dentro das peles frescas de animais e foram colocados ao sol para secar e depois morrer, enquanto as peles se encolhiam e lentamente sufocava e esmagava o corpo dos filhos de Deus. Ainda outros tiveram parte do seu corpo decepados e assados diante dos seus olhos, ou receberam uma chuva de chumbo derretido fervendo. A lista de atrocidades com os cristãos no início e até hoje são enormes. O próprio Jesus não ficou isento de tudo isso, dessa perseguição. Ele morreu a terrível e humilhante morte da cruz. A perseguição e discriminação ainda não chegou ao fim. Os cristãos continuam sendo perseguidos, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja continuará sendo perseguida. Por quê? Porque nós não somos iguais ao mundo. O nosso estilo de vida é outro, o nosso comportamento é outro, a nossa fala é outra, o nosso andar é outro, o nosso modo de vida é outro, o nosso estilo de vida é outro, e por isso somos perseguidos, porque somos filhos de Deus, porque somos cristãos, porque somos verdadeiros evangélicos. A Bíblia nos diz que elas continuarão até o fim dos tempos, até que Jesus venha para tirar a sua igreja aqui da face da terra. Tais coisas, porém, não quebrantam o espírito dos cristãos verdadeiros, não. Eles permanecem firmes, eles sabem que este mundo não é o seu lar. Jesus disse que aqui não é o nosso lugar. Paulo disse que aqui não é a nossa cidade, aqui não é, nós não vamos viver aqui, nós temos uma outra morada. Então, os cristãos preparados para ir para o céu, para morar com Jesus, sabem disso, sabem que aqueles que são perseguidos por causa da justiça herdarão o reino de Deus. Hebreus 12:14, a leitura de quinta-feira, a santidade como um elemento indispensável. Pensamos que a santidade é um pré-requisito para a salvação, mas não é isso que o texto está ensinando. Se a santificação fosse condição para a salvação seria por obras, porque a santificação de vida é uma obra. E Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, diz que a salvação é pela graça, através da fé. Então, nós somos salvos para a santificação, não pela santificação de vida. É o que está escrito em Efésios 2:10. Para o autor
aos Hebreus, a santidade é o caminho para ver a Deus. Então você vive num processo de santificação para ser santo e ver a Deus. Então, Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todos e para serem santos. Quer dizer, sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas você vive o processo de santificação para ser santo e ver a Deus. O autor de Hebreus diz que o caminho para ver o Senhor é o exercício da santificação. A santidade abre os nossos olhos. A cegueira do pecado nos impede de nós sentirmos a presença de Deus. A santidade produz sensibilidade espiritual e nos permite ter a mente de Cristo. A santidade nos habilita a ter o amor, porque Deus é amor. A santidade não nos humilha, não nos diminui, ela nos capacita a ver a Deus. A santificação, sim, a santificação nos permite viver alegres com a alegria da salvação. Então, vamos viver no processo da santificação, tendo a alegria da salvação na nossa vida, para sermos santos e então vermos a Deus. Somente o amor produz um crescimento saudável. Efésios 4, 15 e 16 é a leitura de sexta-feira. Antes, diz assim o versículo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, cada cristão deverá entender por que deve participar da igreja do Senhor enquanto estiver na terra. Então, cada jovem, cada cristão deve entender isso. Por que nós devemos participar da igreja do Senhor enquanto nós estamos aqui na face da terra? A igreja é o corpo de Cristo na terra. 1 Coríntios 12, 27. A igreja é um grupo de crentes que se reúne para a realização da obra de Deus, tendo a Bíblia como norma de funcionamento. A Bíblia faz funcionar, faz com que a igreja viva. 1 Coríntios 1, 2. Não podemos nos reunir com todos os irmãos do mundo, mas devemos nos reunir com os nossos irmãos na nossa localidade, onde está localizada a nossa igreja. A igreja é uma instituição divina, formada por pessoas imperfeitas, formada por pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos, cheias de deficiências. Qual o valor de ser membro de uma igreja? A igreja é um lugar de crescimento espiritual. É um lugar onde você adora a Deus com todos os seus irmãos ali reunidos. Aplicar os seus dons espirituais, cooperar com Deus na propagação do Evangelho, desenvolver sua vida social, onde você recebe ali o batismo, a ceia, e onde você tem o privilégio de contribuir para a expansão do reino de Deus, contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu dinheiro, com as suas finanças, contribuir com a sua adoração, com a sua oração, contribuir com a sua cooperação, com o seu serviço, contribuir para a expansão do reino de Deus. É isso. O crente fora da igreja, ele é um membro inútil no corpo de Cristo.
Agora, quais são as minhas responsabilidades na igreja? Romanos 12, 4 a 8. Você precisa da igreja tanto quanto a igreja precisa de você. Cada membro deve se envolver pessoalmente nas atividades da igreja, pois Deus está contando com você. Então, desenvolva suas atividades, os seus dons, os seus talentos na igreja. Participe dos cultos semanais, atue no ensino da palavra de Deus, evangelize, contribua com amor. E é bom que saiba que seu lugar está reservado para você se envolver com as coisas de nosso Senhor. E ninguém vai fazer aquilo que você pode fazer. Para cada um que está na igreja, que serve a Deus, Deus tem um trabalho específico para ele, tem um trabalho para ele. E ninguém vai fazer. Se você deixar de fazer, não haverá substituto. Então a igreja, ela é um organismo, mas ela é também uma organização. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo. Como organização, ela é a igreja local onde você frequenta. A igreja ela é composta de todos os crentes do mundo que se encontram onde? Nas igrejas locais, em cada cidade, em cada região. Quando salvo por Jesus Cristo, deve agora ser edificado na fé, receber instrução espiritual e partilhar da comunidade cristã, ajudar em todos os seus trabalhos. Tudo isso nós encontramos aonde? Na igreja do Senhor. Romanos 12, 14, você deve vencer o mal com o bem. Você deve vencer o ódio com o amor. O ódio, ele é caracterizado em específicos momentos na obra de Freud como um sentimento mais antigo que o amor, cuja fonte reside na obtenção do desprazer, perturbando o equilíbrio energético experimentado pelo sujeito, pela pessoa. Ao contrário do amor, o amor ele se destaca por ser uma fonte geradora de prazer do próprio organismo, ou seja, o amor ele tem a paixão, uma paixão que impede causar ou desejar mal a alguém. Raiva, rancor, ira, aversão, repugnância, simpatia, desprezo, repulsão. Então, quando a pessoa tem o amor na sua vida, todas essas coisas são opostas ao amor. O amor é o contrário de tudo isso. O ódio não, o ódio é uma paixão inferior, é um sentimento mesquinho, egoísta, que nós mesmos desenvolvemos quando nossa sintonia está muito baixa. Nós acabamos deixando que o ódio venha tomar conta da nossa vida. Então ela é uma sintonia muito baixa. Quando a sintonia está baixa, negativa, nebulosa, não é? Quando isso se dá, nós ficamos muito vulneráveis a ter ódio, a sentir mal pelas pessoas. Começamos achando que estamos certos e os outros estão todos errados e nós estamos certos, para depois acharmos que todos estão contra nós e daí a solidão é inevitável. Pessoas que odeiam criam uma nuvem espessa à sua volta, de forma que aqueles que estão rodeando, que rodeiam uma pessoa que tem ódio, não consegue penetrar, não consegue conviver, não consegue viver, não consegue conversar, não consegue partilhar momentos com aquela pessoa que tem ódio. A pessoa que tem ódio torna-se uma pessoa desagradável. O amor de Deus em nós não é... O amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus, o amor sempre vai ser um antídoto contra o ódio. Não é? O que podemos fazer, então, para evitar o ódio
em nosso adversário. Sabemos que jamais iremos suprir as expectativas do outro, mas nós podemos evitar o sentimento aversivo de como iremos tratar e agir. Procure sempre se colocar no lugar do outro. Aí você vai entender. Pense como você gostaria de ser tratado e haja da forma que você gostaria de ser tratado e receba. E da forma que você queria ser recebido também. Só assim você vai entender as pessoas, não só quanto ao ódio, mas você vai entender qualquer assunto quando você se coloca no lugar daquela pessoa, ou que esteja sofrendo com este mau sentimento, ou que esteja sofrendo por meio de uma provação. A Bíblia diz que não devemos odiar as pessoas. O ódio é um sentimento muito forte de aversão, sem nenhum amor. Quem não ama seu irmão não tem o amor de Deus dentro de si, não tem o amor de Deus dentro do seu coração, no seu interior. O ódio por outras pessoas é destrutivo e leva ao pecado. Por isso, devemos deixar que o amor de Deus entre no nosso coração. Então, o que nós podemos odiar? Podemos odiar o pecado. Deus odeia o pecado e nós também devemos ter aversão ao pecado. Quem ama a Deus não quer pecar. Quem ama a Deus quer praticar o que é certo, quer praticar o que agrada a Deus, o que é da vontade de Deus, conforme Provérbios 10 e 12, diz que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos ver então agora as reflexões, 5 reflexões que nós sempre temos no final da lição. A primeira, apresente e comente 3 características de Paulo como um líder. Então, Paulo foi um líder que reconheceu as qualidades dos seus liderados. Ele foi um líder com um coração pastoral e ele foi um líder a ser imitado. Então, um bom líder ensina aos seus liderados que eles devem sempre estar aprendendo. Podemos aprender e crescer com outros líderes mais experientes. Um bom líder dá exemplo aos seus liderados de serem sensíveis à voz de Deus. O exemplo de oração aos liderados fortalecerá a igreja e a obra de Deus. Então Paulo tinha todas essas características de aprender com Deus, ouvir de Deus e falar com Deus. Assim, o coração de Paulo era um coração pastoral e todos que amam a obra de Deus até hoje procuram imitar este grande líder. A segunda, de que modo o ministério de Paulo pode inspirar os líderes atuais a trabalharem com jovens e seus ministérios. Primeiro conselho, devemos ter cuidado com a doutrina, ou seja, com o ensino que a nós é apresentado. O que você está apresentando, E se você encontrar qualquer coisa que não condiz com aquilo que a Bíblia fala, então é hora de seguir o segundo conselho de Paulo. Qual o segundo? Rejeitar qualquer ensinamento que não condiz com a verdade explícita na Bíblia. Então rejeite qualquer prática que seja proposta por aí, e não tem base bíblica adequada para sustentar o que aquela pessoa está tentando passar ou ensinar aos outros. Se você seguir esses conselhos de Paulo com disciplina e cuidado, dificilmente fará parte desses que se desviam por aí, querendo ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, mas estão distantes da palavra de Deus. Tenha cuidado com o que você ouve. Estude a Bíblia
conheça a Bíblia e pratique a Bíblia e rejeite toda a doutrina de demônios e ensino que não diz respeito à verdade, que não condiz com aquilo que é ensinado, com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Terceiro, que desafios a jovem igreja tessalônica enfrentou para permanecer firme na vocação de Deus. Tribulações internas, falta de acompanhamento pastoral integral e também perseguições externas. Felizmente, formou-se uma congregação em Tessalônica, mas a oposição não era o único desafio enfrentado ali pelos cristãos. Eles viviam num ambiente pagão e imoral, e isso deixava Paulo preocupado com seus irmãos que lidariam com esses desafios. Os cristãos em Tessalônica sabiam que quando deixassem de participar nas atividades sociais e religiosas da cidade, eles teriam de lidar com o ressentimento e a ira de seus anteriores inimigos, ou seja, eles estavam deixando a vida mundana para viver uma vida com Deus. E os amigos que antes viviam com eles, agora perseguiriam eles, porque eles estavam mudando, estavam tendo agora um novo estilo de vida. E é o que já falamos e é o que acontece hoje, quando você muda de vida. Então, Tessalônica tinha muitos santuários de deidades gregas, como Zeus, Ártemis e Apolo, e outros deuses egípcios também, que eles adoravam, que eles serviam. O culto ao imperador também era muito forte, e todos os cidadãos tinham de participar dos rituais desse culto. Recusar esse culto, em fazer isso, podia ser encarada como uma rebelião contra Roma, e os crentes novos de Tessalônica enfrentavam tudo isso. Uma adoração altamente sexualizada, cheia de orgias e bebedeiras, relações extraconjugais e prostituições eram muito comum naquela época. A fornicação não era considerada pecado. Foi por isso que Paulo alertou os cristãos em Tessalônica a se absterem da fornicação e evitar o cobiçoso apetite sexual e também todo tipo de impureza. Os cristãos em Tessalônica tiveram de travar uma luta árdua para conservar a sua fé em Cristo Jesus. Foram desafios fortes. Quais as medidas tomadas pelos irmãos tessalonicenses para continuarem frutificando espiritualmente? Não abandonar a fé, assumir uma vida de santidade no processo da santificação e insistir no amor. Essa igreja deixou para nós um grande exemplo de fé em meio às perseguições religiosas e influências culturais e morais. Mesmo assim, os irmãos assumiram uma vida de santidade a Deus. O apóstolo Paulo os elogiou e também os fortaleceu com uma mensagem de ânimo, e essa mensagem serve também para nós, igreja de hoje. Nós devemos insistir no amor a Deus e no amor à sua obra. Todas essas atitudes tomadas pela igreja de Tessalônica contribuíram para continuarem frutificando espiritualmente. Qual a relevância do amor em nosso serviço no reino de Deus? Sem amor, a qualquer atividade na igreja torna-se mero ativismo religioso.
O amor, então, ele demonstra a presença de Deus naquilo que nós fazemos. Trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar. A preguiça é condenada na Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você não pode ter um trabalho, que você não pode ter um emprego secular. Mas significa que tudo que você faz lá no seu trabalho, lá no seu emprego secular, tudo que você faz lá, seja qual for o seu trabalho, deve glorificar a Deus naquilo que você está fazendo. Nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, ou seja, no nosso local de trabalho. Nós precisamos ser missionários no nosso local de trabalho. Nós devemos nos comportar como cristãos, como seguidores de Cristo no nosso local de trabalho. Devemos dar bom testemunho de Deus e de sua palavra no nosso local de trabalho. Então, em tudo que fazemos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor. Faça com amor, trabalhe com amor, tanto no seu emprego, no seu trabalho secular, quanto na obra de Deus. Porque não somos apenas servos de Deus, mas Jesus nos chamou para sermos os seus seguidores e sermos também os seus amigos. Graças a Jesus que nós também somos chamados filhos de Deus. Então, nós devemos perseverar uma vida frutífera, uma vida cheia de frutos, e nós devemos perseverar uma vida frutífera. As plantações hoje, muitas plantações que existem hoje, são frutíferas e permanecem sempre frutíferas. E para permanecer frutífera, elas devem ser cuidadas, elas devem ser zeladas, elas devem ser adubadas, elas devem ser cuidadas. Há vinhas hoje existem vinhas que tem, se eu não me engano, em Maribor, na Eslovênia, tem uma vinha lá que tem há mais de 400 anos. Colhe-se ali nessa vinha de 50 a 55 quilos de uvas, e eles produzem de 100 a 200 garrafas de vinho, e esse vinho ele não é vendido, ele é doado em ocasiões ou eventos especiais. E então, por quê? Porque existe essa vinha lá até hoje? Porque há um zelo, porque há um cuidado. Então, a nossa vida espiritual sendo cuidada, ela vai permanecer dando frutos para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens, em nome de Jesus.